It was great, your love was
versículo 14, eu quero ler até o versículo 21. Eu vou ler numa versão diferente, chamada Versão Transformadora. Queria que você acompanhasse essa leitura. Parece que está tudo gostoso aqui nessa igreja, até a água está gelada, meu Deus do céu, que bênção, tudo está dando certo hoje. Capítulo 5, é a segunda carta, o versículo 14 diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Outras versões que você está lendo aí diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Aleluia. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Existe uma frase que já se tornou domínio público, não é? E quer dizer, todo mundo conhece, parece que não tem autor, então é de todo mundo e todo mundo é dono e todo mundo utiliza. Se você faz o que sempre fez, obterá sempre os mesmos resultados. Você conhece essa frase? Se você faz o que sempre fez, obterá sempre os mesmos resultados. A gente pode encarar essa frase de duas formas, porque a gente é brasileiro, não é? E a gente conhece uma outra frase, que é um ditado popular, que diz assim: time que está ganhando é isso, principalmente os técnicos aí de plantão, né? Todo mundo é técnico de seleção. Então, a segurança que a gente tem com aquele time em especial que está ganhando uma série, a gente tem tranquilidade com eles, com aquele grupo. Tem gente que viu Romário, Bebeto e Cafu jogando, tem gente que viu Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos jogando, tem gente que viu Gabriel Jesus, Cebolinha, Neymar, coitado dessa geração, ok. Por outro lado, se as coisas não vão bem, você precisa tomar uma atitude. Por quê? Simples, você vai colher os resultados das suas ações. Cola comigo, irmão, vem junto aí, senão você perde. Você vai colher o resultado das suas ações. Logo, se eu faço sempre as mesmas coisas, eu sempre vou colher os mesmos resultados. Quem está comigo? Nós estamos vivendo tempos de mudança, tempos em que você está sentindo, você está percebendo os ventos de mudança. Você está vendo
o que a Bíblia está falando constantemente. A Bíblia fala a todo momento sobre mudanças. Nesse texto que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo está falando de mudanças muito sérias. Paulo está falando de coisas que vão atingir a sua vida em especial. Talvez você não reconheça alguns termos que a Bíblia utiliza para se referir ao termo mudança, mas Jesus utilizou esse termo, em outras palavras, Jesus chamou de novo nascimento, a mudança mais séria que o ser humano pode experimentar. Também nós chamamos essa experiência do novo nascimento de conversão, uma mudança de rota, um contorno que vai mudar o destino final. O Evangelho de Jesus Cristo é o promotor destas mudanças. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. É o Evangelho que produz essa mudança. Quando você se dá a conhecer a palavra de Deus, quando você se dispõe a conhecer a palavra de Deus e você caminha pelas páginas da Bíblia, você vai observar algumas coisas na leitura dos evangelhos. Por exemplo, você vai perceber que a palavra de Deus, ela é objetiva, ela vai direto ao ponto, ela é específica. Paulo diz o seguinte, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3: pelo que vos entreguei o que também recebi. É similar com o texto da ceia. Eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, ponto final, aleluia. E isso é suficiente. Cristo morreu por nossos pecados, acabou. O Evangelho, ele atende essa necessidade mais profunda do ser humano. Por quê? Porque responde a algumas questões que o governo não consegue, que a ciência não consegue, que a sociedade não consegue e que nem nós conseguimos responder. O Evangelho, ele responde: para onde irei? Onde irei passar a minha eternidade? Paulo afirma que o Evangelho é específico, porque ele tem uma fonte que é específica. Eu recebi o que também entreguei, que Cristo morreu por nossos pecados, e ele completa, segundo as Escrituras. No verso 4 do capítulo 15, ele continua e diz assim: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é o promotor da mudança que nós precisamos viver. O Evangelho é que transforma o homem. Além de objetivo, além de específico, o Evangelho também é algo mais. O Evangelho é suficiente. Você não precisa de mais nada. Quando a palavra de Deus entra na sua vida, ela vai produzir em nós. Ela produz pelo menos duas respostas. Quando o Evangelho é aceito, quando o Evangelho cabe em nós, quando nós ouvimos a palavra, duas respostas serão produzidas em nós. Primeira, o Evangelho deve ser respondido com fé. Você ouve a palavra da salvação, a resposta que você precisa dar precisa conter fé. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, a primeira resposta é fé. Mas observe que a Bíblia vai dizer na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 2, assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé
não é de todos, ou algumas versões dizem, a fé não é para todos, nem todos vão responder a palavra de salvação com fé. Nem todo mundo vai ter a capacidade de responder com fé. Se você está aqui esta noite e conseguiu responder com fé, glória a Deus pela sua vida, porque a partir disso existem outras coisas que serão produzidas em você. Você crê naquilo que você está lendo, você crê e aceita como verdade espiritual aquilo que você leu e absorveu das Sagradas Escrituras? Amém. Vamos para a segunda resposta que o Evangelho exige de nós. Primeiro é fé. A segunda resposta que a palavra de Deus vai exigir de nós é arrependimento. Fé e arrependimento. É impossível que alguém ouça o Evangelho, que tenha recebido pela fé e não passe pelo processo de arrependimento, o processo de mudança. É impossível. Nós podemos chamar esse processo de novo nascimento, a gente pode chamar de conversão, você pode chamar de encontro com Deus, né? Porque tem gente que fala assim, esse irmão ainda não teve um encontro com Deus, quer dizer, desviado, não se converteu ainda. Ou podemos ainda utilizar o termo que a Bíblia utiliza, que é arrependimento. E quando alguém entende que a vida precisa ser mudada, quando alguém entende que a vida precisa tomar uma direção diferente, quando a pessoa percebe isso, o Espírito Santo de Deus é o que tem maior interesse nessa pessoa. Quando você percebe que você precisa mudar, o Espírito Santo vai vir na sua direção. Ele vai mostrar a você o que é que precisa ser mudado. Ele vai te atrair para que o seu intelecto perceba e produza em você frutos de arrependimento. Quando você é atraído pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo perpetua verdades espirituais na sua mente, no seu entendimento, essa fé para a salvação, ela vai gerar arrependimento e frutos de arrependimento. Paulo, no texto em que lemos, agora eu quero colar isso que eu falei, essa introdução ao texto, diz assim que algumas mudanças, esse texto vai mostrar que algumas mudanças são indícios que você mudou de vida, que você nasceu de novo, que você está passando pelo processo de conversão, que você está assumindo uma nova vida diferente diante de Deus. Você comprovadamente nasceu de novo, e o texto vai falar quais são esses indícios. O primeiro indício de que você nasceu de novo, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro indício de que você nasceu de novo, está falando no versículo 14 que lemos: pois o amor de Cristo nos constrange. Nessa versão que eu li diz: o amor de Cristo nos motiva. As tuas motivações, elas mudam quando você se converte. Quando você tem um encontro com Cristo, as tuas motivações são outras. Esse constrangimento de que a Bíblia fala, ele não pode gerar apenas vergonha, porque se a gente partir do princípio da original da palavra, de gerar constrangimento, esse constrangimento não pode gerar apenas vergonha, esse constrangimento vai gerar motivação. Motivação para quê? Versículo 15: para não viver mais para si mesmo, mas para viver por aquele que por você morreu.
Olha a diferença da sua motivação. Quando você se converte, você deixa de viver para você mesmo e você passa a viver por aquele que por você morreu. Você não é mais movido por amor próprio, você não é movido mais pelo egoísmo, nem pela vaidade. As suas motivações mudam. O que move você é o amor de Cristo. Você pode dizer um amém? Amém. É o amor de Cristo. A primeira mudança que acontece nas nossas vidas é a mudança das motivações. Tudo que você faz tem uma motivação. Quando você não é de Deus, quando você não é convertido, quando você não conhece Jesus, tudo que você faz gira em torno de algo. Esse algo é o que está no centro do seu coração. É isso que está no centro do seu coração. Esse algo que te motiva. Faz uma reflexão na sua alma esta noite e diz para você qual é a motivação que você tem para ir trabalhar. Qual é a motivação que você tem para gastar o seu dinheiro? Qual é a motivação que você tem para viver em família ou para viver solteiro? Qual é a motivação que você tem para fazer tudo o que você faz? A Bíblia diz que quando a gente se converte, todos os nossos motivos giram em torno de uma pessoa só, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele é a motivação da sua vida. Aleluia. Ele é a motivação. É a primeira coisa que acontece. A segunda, Paulo continua o texto com a gente, e ele diz: a segunda coisa que vai acontecer é a mudança de padrão. Mudança de padrão, versículo 16: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Você muda o padrão. Aquele que recebeu a palavra do Evangelho, ele vai experimentar mudanças em sua vida, seguida por mudança de padrão. É assim que Nicodemos ouve a palavra de Jesus sobre o novo nascimento, e ele pergunta para Jesus: mas como pode ser isso do que o Senhor está falando? E Jesus responde: se você não entende das coisas terrenas quando eu falo, como você vai entender quando eu te falar das celestiais, das espirituais? Está lá em João capítulo 3. Se você não entende o que eu estou te falando, baseada em coisas da terra, quando eu vier falando das coisas do Espírito, aí você vai viajar na maionese, camarada. Você está perdido. E ele era mestre da lei. Jesus falou para ele: você está perdido se você não está entendendo nem o básico, nem um arroz com feijão. Existem padrões diferentes. Entenda isso esta noite. Saia daqui pelo menos entendendo isso. Existem padrões diferentes. Existem padrões humanos e padrões divinos, padrões carnais e padrões espirituais. Esse encontro espiritual com a pessoa de Jesus Cristo é um evento, irmão. É um evento na vida de qualquer pessoa. E isso gera fé, e essa fé gera mudança de vida. Mudam suas motivações, mudam seus padrões, você muda de nível. Você sai do nível da terra e começa a andar pelo nível do céu. É por isso que as pessoas que ainda vivem no mundo, elas não entendem a nossa forma de ver as coisas, e chama a gente de louco, porque o nosso padrão é diferente. O padrão que você tem depois que você se converte, ele muda. É por isso que Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 55, e o versículo 8:
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os seus caminhos, ou os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus estava falando para um povo que vivia apenas apegado às coisas da terra. A irmã Fúvia ressaltou aqui essa noite, a pessoa vivendo apenas na plataforma da terra. Deus está dizendo: eu tenho outros pensamentos, me acompanha, rapaz. Quando você se converte, você tem outro padrão. Quando você passa por essa mudança, o teu padrão de vida muda, o teu padrão de olhar as coisas muda. Então eu queria convidar você, esta noite, chega de ficar olhando só para a terra, comece a olhar para o céu. A partir de hoje, comece a olhar para o céu. Vamos para o 3, com a conversão. Há uma outra coisa que Paulo está dizendo que acontece: a mudança de status. Esse status tem uma natureza completamente nova, diferente. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é, a versão que você conhece, é uma nova criação, é outra coisa, mudou o teu status. Nós não somos mais como éramos, somos nova criatura. Você teve um encontro com Jesus? Você realmente se encontrou com Ele? Então, você não pode ser o mesmo. Você não é mais o mesmo depois que o Evangelho te alcança. O homem velho, ele passa a ser novo. Olha só que milagre é esse, né? Você aí está chegando nos 60, irmão Rubens. Imagina se você soubesse que tem algo que você pudesse fazer para que de velho você pudesse ser novo. Qualquer um aqui ia fazer. E fazem, né? As irmãs fazem. Puxa, estica, pinta, corta, aí para parecer novo. De novo. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Deixa pra lá, né, irmão? Vamos insistir nisso aí. Vai dar problema isso aí ainda. Vamos para o quarto. Uma outra marca dessa mudança é que muda o relacionamento com Deus. Quando você se converte, muda o teu relacionamento com Deus. Antes de conhecer a palavra, os termos que você usa é o termo que qualquer um usa. Se Deus quiser, misericórdia, glória a Deus, essas coisas, irmão, é o vocabulário evangelicalês. Todo mundo sabe usar isso aí. Agora, entender que aquele caminho que você está traçando, que está dando errado, e que Deus está dizendo não, é só quem tem relacionamento com Deus para entender que aquela não é a vontade de Deus. Muda o seu relacionamento. Versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele. Você entende esse milagre? Nós estávamos desligados, nós fomos reconectados, religados, ligados novamente com Ele. Você se lembra como era o seu relacionamento com Deus anteriormente?
Se você não lembra-se, eu vou lembrar você agora com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Você sabe, né, irmão? É chicote que tem lá. Ele diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. É isso que Paulo diz. Você foi fraco um dia. Hoje você é forte, mas você já foi fraco. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. É isso que Paulo está falando. A gente era ímpio. Você era mundano. E Paulo continua todo esse texto. Ele chama a gente de mal. Ele chama a gente de pecadores. Ele chama a gente de inimigos de Deus. Mas ele diz assim: mas hoje tudo mudou. Quando você encontra essa escritura da carta aos Coríntios, ele diz: agora ele nos reconciliou com ele, aleluia, uma mudança completa no nosso relacionamento. Deus em Cristo Jesus nos colocou na posição de filhos. Deus nos colocou na posição de co-herdeiros de Deus. Lembre como você era. Os próximos versículos, o 19 e o 20, ele vai falar mais dessa reconciliação. No versículo 18, ele fala que nós fomos reconciliados. Primeiro, você é reconciliado. Versículo 19, diz que Deus nos confiou essa mensagem da reconciliação. Veja, Deus confiou a nós a mensagem da reconciliação. Após você ser reconciliado, agora você recebe essa mensagem e é tua obrigação passar ela para frente. Você não só mudou seu relacionamento com Deus, mas agora você é convidado a compartilhar. Versículo 20, Paulo fecha o apelo dizendo: pelo amor de Cristo, nós lhe suplicamos. Olha o que Paulo está escrevendo, irmão. Eu estou suplicando. Imagina que é Paulo. Esqueça do André essa noite. Lembre-se de Paulo. Imagina Paulo nesse púlpito aqui esta noite. Ele está dizendo assim: pelo amor de Cristo, eu suplico a você, meu irmão, reconcilie-se com Deus. Essa é a mensagem da última hora. O que você está vendo não te assusta, irmão? O que você está vendo acontecer no mundo não te assusta? Paulo está dizendo: pelo amor de Cristo, reconcilie-se hoje. A Bíblia é atual. A Bíblia é atual. Eu estou rogando. E aqui eu termino. O último ponto desse texto, versículo 21, diz que a conversão é a mudança da nossa condição inicial. Versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus mudou a nossa condição. Nós passamos de condenados para absolvidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui essa noite, nesse grupo pequeno aqui, nós temos vários níveis de relacionamento com Deus. Cada um aqui tem um nível diferente. Talvez o seu seja maior que o meu, do irmão que está do seu lado seja maior do que o irmão que está atrás de você. Cada um tem um nível de relacionamento com Deus. Cada um aqui tem um nível de maturidade. Tem gente que nasceu na fé ontem, nesse lockdown aí, se converteu em casa. Tem gente que já está no caminho da fé há muitos anos. Nível de santidade, cada um aqui tem um nível de santidade. Cada um aqui considera algumas coisas graves ou não. São níveis diferentes que a gente adota no caminhar da fé. Níveis de entendimento, cada um tem um nível diferente. Existem muitos estágios para isso. Só não existe estágio para justificação. Só não existe estágio para isso.
todos que responderam com fé à palavra da salvação, onde o intelecto foi atingido, gerando arrependimento, e frutos desta nova vida começaram a ser produzidos. Essa conversão gerou em você justificação. Você é declarado justo diante de Deus. Não é que você não pecou, não. É apenas uma declaração da parte de Deus, dizendo que não vai responsabilizar você, criminoso e pecador, pelos seus próprios pecados. Ele vai colocar isso sobre outra pessoa. Deus colocou sobre Jesus Cristo a culpa pelo pecado. A partir desse momento, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você é declarado justificado. Você é justo. Todos igualmente alcançaram essa condição. Todos, sem distinção. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. É a declaração da palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar. E como eu disse, a palavra aqui esta noite, ela é objetiva, e nós queremos orar. Ela tem duas direções aqui esta noite. A palavra de Deus, ela me conduz a perguntar a você: se a palavra de Deus te alcançou e ela produziu fé para o arrependimento, e você se arrepende dos seus pecados. Eu não estou falando para quem já tomou a sua decisão na vida um dia, não. Eu estou falando com quem precisa se reconciliar com Deus. Essa palavra esta noite é para você. Deus nos trouxe aqui, nos reuniu aqui neste lugar, colocou você entre esses irmãos, para que você ouvisse a palavra de Deus esta noite, e entendesse que precisa se reconciliar com Ele. Você está aqui, eu quero saber se você está aqui esta noite. Dá um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você, querida irmã, querido irmão. Você está aqui esta noite: pastor, eu vim aqui para me reconciliar com Deus. Eu andei todos esses dias fora dos caminhos do Senhor, mas esta noite o Senhor está me chamando. Você está aqui? Glória a Deus. Amém. O segundo convite que eu quero fazer aqui esta noite: você que frequenta a igreja há muito tempo já. Eu não sei se você se converteu. Talvez você é só um frequentador de igreja. Talvez você só vem nesse lugar frequentemente. Talvez você até sente alegria com algumas coisas erradas. Talvez essa mudança na sua vida ainda não aconteceu. Então eu quero convidar você que frequenta a igreja, mas não experimentou as mudanças que o Evangelho proporciona. Não, é uma coisa muito séria. É saber se você teve um encontro com Deus, é saber se você entregou a sua vida mesmo para Ele. Se você disse de verdade e aceita essa condição: Senhor, a minha vida é tua, eu entrego ao Senhor, a minha vida está nas suas mãos, o Senhor faz dela o que o Senhor quer. Você já disse isso um dia e você age desta forma? Você age dessa forma? Então eu queria orar com você aqui esta noite. Tem alguém assim nessa condição? Eu queria saber se você está aqui esta noite e queria orar com você. Queria que você deixasse o seu lugar e viesse à frente, porque nós vamos orar nesta hora. Aleluia. Uma outra condição que nós queremos orar também, e aí você pode aproveitar. Se você nesses dias
tem sofrido o ataque do inimigo de forma violenta contra as suas emoções, contra o seu psicológico, contra a sua vida espiritual, eu queria orar com você aqui esta noite. Nós temos índices que registram o quanto as pessoas estão se sentindo estressadas, além do normal. Antes, a pesquisa que era feita mostrava que uma pessoa era atingida pelo estresse entre 9 no ano de 2020, no ano de 2019. No ano de 2020 caiu para 5, uma pessoa entre 5. Nesse ano de 2021, a pesquisa mostra que de 3 pessoas, uma está em níveis de estresse elevado. Eu não sei se é o seu caso aqui esta noite, se esses tempos de lockdown abalou o seu emocional, mas se é assim com você, eu queria que você saísse do seu lugar, para que nós pudéssemos orar. Eu não sei se é a incerteza do futuro, eu não sei se é o temor pelo que pode acontecer com seus filhos, com seus pais, o temor pelas condições da pandemia no mundo, pelas fronteiras, pelo visto, a incerteza das finanças. Eu não sei o que é que pode provocar em você a ansiedade e a falta de confiança no Deus eterno. Mas eu queria convidar você esta noite a orar. E se você se sente abalado, atemorizado, eu queria orar contigo. Saiba que é o Senhor que faz a mudança, é o Senhor que transforma, é o Senhor que renova, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que alimenta, é o Senhor que cuida de você. Feche seus olhos aí onde você está, nós vamos orar nesta hora, pedindo que o Senhor mostre a sua vontade, o seu querer sobre a sua vida, e você que tem a certeza da sua salvação, irmão, você não será abalado por nenhuma notícia da mídia que possa vir por esses dias. Então eu queria convidar você a orar aí no seu lugar. Feche seus olhos, clame ao Senhor, ore ao Senhor, de onde você está mesmo. Levante a sua voz, ore comigo, faça a sua manifestação de fé nesta hora. Clame a Deus, fale a Ele, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós nos reunimos aqui esta noite, Senhor. Quantos não tiveram o mesmo privilégio que nós aqui neste lugar, e por isso nós levantamos a nossa mão para dizer glória ao Teu nome, Senhor. Eu confio na Tua direção, eu confio no Teu querer, eu confio na Tua vontade, e sei que a Tua palavra cumpre com o Teu querer, Senhor. Que ela encontre abrigo nos corações esta noite, que cada um que adentrou a estas portas, Senhor, possa voltar para a sua casa fazendo o autoexame, a sua reflexão, entendendo que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem cuida, Pai, é o Senhor que sustenta e é o Senhor que mantém. Deus, aquele que voltar para o seu lar nesta noite, possa voltar com a certeza de que o Senhor é o fiel companheiro, é o Senhor que vai ao nosso lado nessa jornada e é o maior interessado na salvação da nossa alma. Espírito Santo, que a Tua palavra possa produzir em nós frutos de arrependimento, que nós possamos compreender os nossos caminhos e entender a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. O que é que Tu queres de mim? O que é que Tu queres
dos teus servos, qual é a resposta que eles têm que dar na tua direção. Fala com eles, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, esta oportunidade para gravar a tua palavra nos corações. Cada um que aqui está, Deus, abalado por esses dias de incerteza, abalado pelo emocional que está fragilizado, pessoas que estão sofrendo ataques do inimigo, ataques no seu emocional, ataques na sua vida espiritual. Conforta eles nesta noite, Senhor, e revela o teu cuidado incondicional para com a tua igreja. Que cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor, saia com a certeza da vitória, entendendo que é o Senhor que cuida do teu povo. Esteja conosco, Senhor, guarda os teus filhos, Pai, que cada um que aqui está, Senhor Deus, tenha a certeza e a esperança reservada da tua palavra, que o Senhor não desampara ninguém, e que ninguém aqui está sozinho, e que tudo que acontecer conosco está diretamente ligado à tua vontade e ao teu querer. Esteja conosco, Deus, nos dando a confiança de dias melhores e a esperança de que é o Senhor quem cuida de nós. É isso que nós te pedimos, e é por isso que nós oramos em o nome poderoso de Jesus, e assim dizemos amém, amém. E amém.